Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hoje o nosso convidado especial é o professor Edmundo Almeida, professor de oftalmologia, tanto da UFPA como da UEPA. E é o meu convidado de hoje, e nós vamos falar hoje de doença dos olhos. Vou começar com uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, Edmundo. Primeiro, obrigado por ter vindo. E segundo catarata dá para tratar sem operar? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Catarata, não. Catarata também é unicamente cirúrgico. Não tem jeito? Não tem jeito. Se a gente lembrar da origem embrionária do cristalino, né, que é a nossa lente transparente que com a idade vai perdendo a transparência, que é ectodérmica, né? Certo. Todo mundo um dia vai ter ruga, né? Cabelo branco, barba branca, e, portanto, o nosso cristalino também vai envelhecer. Vai envelhecer. E, portanto, só removendo e colocando uma lente dentro do olho. Essas lentes, com o tempo, evoluíram muito? Muito. Essa lente, na verdade, a origem da lente, ela começa depois da Segunda Guerra Mundial. Quando Ridley observou que os pilotos ingleses que tiveram seus aviões abatidos e sobreviveram, tinham um pedaço de vidro dentro do olho bem toleráveis. Então, ele imaginou colocar uma lente de vidro dentro do olho. Claro, foi um desastre porque não tinha tecnologia na época e isso demorou muito tempo, até que na década de 1970 se lembrou de aprimorar essas lentes e aí as lentes intraoculares passaram a ser usadas no mundo todo. Quer dizer, isso é uma cirurgia dos anos 70? Dos anos 70 para cá, sim. No Brasil, talvez de 80 para cá, mas nos Estados Unidos já de 70 para cá. Puxa, já foi fantástico isso. Fantástico, a reabilitação, né? Hoje você tem lentes que, por exemplo, corrigem astigmatismo, tem lentes progressivas. Aí foi aprimorando isso de uma tal forma, as lentes eram colocadas com uma incisão ampla de, no mínimo, 7 milímetros. Hoje você coloca uma lente com 2,2 milímetros, tornando assim a cirurgia muito segura, né? Muito segura. Muito segura. A gente não deve ter, mas eu nunca ouvi falar de uma complicação de cirurgia de catarata. Não, tem muitas, tem muitas. Toda a cirurgia, eu costumo dizer para meus pacientes, Eduardo, que toda cirurgia tem complicações. A cirurgia mais simples que existe, que eu conheço, é cortar a unha. Quando a gente corta a unha e cutuca o cantinho da unha e forma aquele push, é uma complicação da cirurgia cortar a unha. Portanto, toda cirurgia tem risco de complicação, infecção, processos inflamatórios mais exuberantes. Não existe cirurgia sem risco. Uma vez eu assisti na televisão, acho que depois da internet, cirurgia de catarata nos Estados Unidos, que era num shopping. Existia isso? Não, ainda existe, né? Na verdade, isso é um marketing, né, que é feito para... enfim, é um marketing que é usado. Né? Mas a cirurgia, é claro que, mesmo sendo no shopping, tem as devidas precauções de todo centro cirúrgico, né? De limpeza, higiene, né? Edmundo, sem dúvida. Uma pergunta de pura curiosidade de amigo. Era para te falar isso o dia que eu fosse jogar futebol contigo, que eu ainda vou. Tá? Bora ver, estou esperando. Ainda vou. Ainda vou. Sabe que eu houve uma missa para os ex-alunos do Colégio do Carmo na semana passada e eu fui. E um colega meu falou para mim, eu estava lembrando dos lançamentos que você fazia quando a gente jogava futebol. Eu era fã do Gerson, aí lançava... Era o lançador do longo. Time, né? Era o lançador. Eu vi essa foto da reunião de vocês e já vi alguns operados ali, inclusive, né? Alguns colegas nossos ali já estão operados, né? E ele lembrou, olha do que ele lembrou, dos lançamentos. Né? Mas nos anos 70, o Tostão teve aquele problema de descolamento da retina. Foi descolamento da retina. Foi operar em Houston, foi aquela história toda que eu era um garotão que estava esperando que ele jogasse na Copa. Aquilo foi uma
Foi um acidente, né? Foi um acidente, foi um descolamento traumático, né? Ele foi operado no Brasil por 2 vezes, em Belo Horizonte, e depois ele foi para Houston operar com Abdala Moura. Mas, infelizmente, a cirurgia de retina é uma cirurgia complicada, e nem todas são bem-sucedidas, e ele realmente perdeu a visão. E depois, curioso, era a época que eu fazia residência em Belo Horizonte, e ele estava fazendo curso de medicina. Hoje o Tostão é médico. Eu sei disso. O Tostão é médico. Aí teve a oportunidade de ser meu aluno na época lá que ele fazia a graduação, eu era residente, então a gente dava algumas aulas práticas para eles. Puxa, isso é fantástico. Mas a pergunta, além disso, era outra. O óculos se usa desde que idade? Hein? Desde que quando? O óculos, na verdade, historicamente, ele vem desde a época... O professor contava uma história que desde Lucas, né, da época de Jesus, né, já manuseava lentes para a pessoa poder ver de perto, né, da presbiopia. Né? Então é muito antigo já a questão do óculos. Né? Do óculos. Edmundo, a pergunta que eu tenho feito para todo mundo, vou fazer para ti. Em todas as áreas da medicina, nos últimos anos, nós tivemos saltos fantásticos. Na minha área de cardiologia, os stents foram, a gente considera uma revolução. O uso das estatinas, hoje a estatina regride os entupimentos. Então, na tua área, qual foram os grandes saltos dos últimos anos? Foram inúmeros os saltos. Na lente intraocular, nós falamos há poucos, a própria cirurgia da catarata com a faca e a emulsificação. Antigamente, eu vi o professor Barata, lá na Beneficente, operar pacientes. Então, veja como é que era. O paciente fazia uma lavagem intestinal, operava, não dava ponto, era cicatrização por segunda intenção, que a gente chama, e ele ficava imóvel, deitado, sem levantar, durante 7 dias. Era por isso que tinha que fazer a lavagem intestinal, porque o intestino fica parado com a pessoa em repouso, né? Então, vieram as suturas, vieram os microscópios, vieram as lentes intraoculares, que antes você tirava a catarata e colocava aquele fundo de garrafa, né, no paciente. Os nossos avós eram operados dessa forma. Então, o avanço foi fantástico. A tecnologia, eu costumo dizer para meus alunos assim, a tecnologia nos ajuda muito hoje na medicina. Antigamente, você, como cardiologista, você tinha o aparelho de pressão e seu estetoscópio. Né? Pronto, você foi aluno da Betina, então ela colocava, escutava, dizia o sopro, dizia o mecanismo da insuficiência cardíaca, enfim. Era só isso que você tinha. Hoje você tem uma série de exames que você faz, né? Dentro da própria cardiologia. Então, na oftalmologia também foi assim. Quer dizer, a tecnologia invadiu a medicina, criou possibilidades grandes de suceso, mas tem o outro lado da moeda, né? Encareceu muito a medicina. Esse é um problema. Hoje eu estive conversando com um outro entrevistado. Saúde é uma coisa que todo mundo tem direito, mas é uma coisa estupidamente cara. Em todo mundo, né? Em todo mundo. É muito cara. Em todo mundo. Não há, por exemplo, o modelo, por exemplo, SUS, né, que a gente coloca no Brasil, que é um dos modelos, os poucos no mundo, talvez, mas para dar conta disso é muito dinheiro. Tem que haver uma verba, né, muito grande, porque as pessoas a tecnologia vai entrando, vai vendendo aparelhos novos, e a gente vai vendo que quando a gente faz esses upgrades aí na tecnologia, melhora muito os nossos resultados. Então a gente termina investindo. Aí quem vai pagar a conta? Né, termina sendo o paciente, termina sendo o plano de saúde. Eu consigo ver assim, os planos, às vezes, com dificuldade em manter o pagamento dessas estruturas tão recentes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ampliou muito e melhorou muito os resultados das nossas cirurgias. Na vitrectomia é uma delas. Quer dizer, a vitrectomia nasce na década de 70, com Mackmer nos Estados Unidos, e ele revoluciona a cirurgia de descolamento de retina, por exemplo. Então, essas máquinas são caras. E, assim, o capitalismo, né, americano, sobretudo, né, ele faz um aparelho e, com 10 anos, ele te avisa, olha, esse aparelho não vai ter mais peça de reposição. Aí tu já dá um frio na barriga, né? Porque você sabe que você vai ter que trocar o aparelho, né? E cada aparelho vem com uma coisa mais requintada, né? A vitrectomia, por exemplo, começou com 700 cortes por minuto. Hoje ela já está em 27 mil cortes por minuto. Você não consegue nem ver a guilhotina funcionando, porque o nosso olho não é capaz de perceber isso. Então, você já está hoje já tem cirurgias que você faz através
de aparelho, você não fica mais no microscópio. Né? A cirurgia com 3D, né? Então, o novo microscópio foi lançado agora, já tem 2 ou 3 no Brasil, e assim, não tem volta isso. Ou você adere ou você fica para trás. Esse é o problema. Uma paciente minha voltou um dia desses de São Paulo, operada do coração, e aí eu fui examiná-la. E quando eu fui escutá-la, eu fiquei olhando assim e disse, cadê a cicatriz? Aí ela virou e disse, doutor, eu esqueci de lhe falar, está aqui atrás. É que eles entraram com o robô e consertaram a minha válvula. Olha só. E a médica que fez o ecocardiograma de volta disse assim, professor, se o senhor não falasse que ela tinha operado a válvula, eu achava que era a válvula nativa. Ficou perfeito. Eles, usando um termo bem comum, eles remendaram a válvula todinha sem precisar trocar. Sem precisar trocar. Olha que fantástico. Um corte aqui atrás da mama, que não aparece. Ela pode usar sutiã, biquíni, que não vai aparecer. Era uma senhora de uns 50 e poucos anos. Hoje uma senhora de 58 anos, uma jovem. E remendaram, usando o termo, a válvula todinha mitral, tá? Pelo robótica, robô, né? Roboticamente. Né? Eles têm aquele robô. Nós já temos aqui em Belém o Da Vinci, que te dá a noção de profundidade, que isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. Para você que mexe com a visão, né? Noção de profundidade é um negócio assim... Ainda tem um delayzinho entre o movimento que você faz e a imagem que ela te dá, mas são frações de segundos. E isso dito pelos colegas que já operaram em microscópios desse porte. Esse salto de... Agora não tem mais... O problema é o custo, né? Custo disso. O problema vai ver quanto é o custo de um Da Vinci desse. O Da Vinci, o último, eu conheci o Da Vinci no Einstein, ele tinha custado 6 milhões de dólares na época. Foi até um dono de banco que doou, né? Do Safra. Depois diminui com o tempo, né? Porque ele vai perdendo também a patente, né? Com 10 anos. E aí outras indústrias vão começando a aprimorar do mesmo jeito. E aí diminui o custo. Tipo o celular, tipo computador, né? No início vem aquele valor bem maior, né? Edmundo, tu que mexe com oftalmologia no serviço público, na universidade, transplante. Transplante é uma coisa de serviço público. Não só de serviço público, não só, é do privado também. Funciona. Eu sempre achei que era só do serviço público. O grande problema do transplante em Belém é a doação de órgãos, né? Quer dizer, as pessoas ainda, culturalmente, na nossa cidade, doam um pouco, né? A gente precisava doar mais. São Paulo, você tem córnea disponível em uma semana, por exemplo. Aqui você leva 2 anos, porque tem mais de 1.000 pacientes esperando transplante de córnea. Mais de 1.000 pacientes. Então, assim, a gente precisa modificar essa cultura de investir em doação. As pessoas precisam estar conscientes disso, porque para que serve o corpo, né, que já não tem alma, já não tem espírito, para quem acredita, né, para baixo da terra? Eu falo que tem umas pessoas de que o ato mais nobre da vida, às vezes, pode ser esse. Pode ser esse, doar. Pode ser esse. Na minha família, isso a gente conversa de vez em quando, eu já comentei aqui, eu tive conversando com a Silvia Cruz sobre transplante de rim. Nós já tivemos aqui quase 700 transplantes de rim, mas ainda tem muito para fazer. Muito. Falta de doadores. Doador de córnea. Para que você vai levar a córnea? Para que vai levar o rim? E a córnea tem uma vantagem, né? Que ela não precisa ter compatibilidade. Né? Isso é uma fantástica. Então, isso é muito bom. A gente vai parar o nosso primeiro intervalo e vamos continuar em córnea, tá? Perfeito. Então, só um instantinho que a gente já volta, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.